Marcelo, nosso acupunturista aqui na Clínica do Espaço do Existir. Dica de saúde para você, né, Marcelo? Toda quinta-feira nós estamos aqui dando dica de saúde para nossos telespectadores. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Marcelo, acupunturista, toda quinta-feira, tá? Tem a nossa dica aqui do nosso acupunturista. E hoje nós vamos falar de intestino preso, né? Quantas pessoas aí sofrem com intestino preso? Eu sou uma, viu, Marcelo? Eu falo assim que antes de você, né, dar a dica, eu tenho 2 filhos. E eu vejo que muitas vezes é da pessoa. Um filho meu, o intestino dele é solto desde quando nasceu. O outro, intestino preso desde quando nasceu. Tem a ver também um pouco aí a genética, a formação, ou não tem, ou é simplesmente alimentação? Olha, a alimentação, ela é muito importante. Por quê? É da alimentação que sai todos os nutrientes para o organismo. É da alimentação que você tira a sua energia. E qualidade de vida é muito relacionado com o que você come, o horário que você come, seu estado emocional. E também atividade física. Salientando que uma boa alimentação rica em cereais, frutas, é muito importante. Na medicina chinesa, a gente sabe que o calor seca-se as águas. Então, quer dizer, muita água. É importante tomar muita água para que esse intestino volte a funcionar normalmente. Então, o primeiro passo, né? Nós sabemos que vem também da pessoa isso, né? Mas ela precisa tomar muita água. E tem a qualidade da água também é importante nesse fator? Sim, porque uma água com um pH elevado, que seria o normal, né? Hoje a água é muito tratada, então perde-se muito o pH dela. Então ela não é tão alcalina, digamos assim. É muito importante. Que a água faz parte até da imunidade do ser humano quando tem o pH mais elevado. Então a água é bom para o intestino, é bom para a pele, é bom para o cabelo, é bom para tudo, é bom para o funcionamento geral do corpo. Mais de 50% do corpo, 3/4 é de água. Então se você toma pouca água, geralmente no frio as pessoas tomam muita pouca água porque transpiram pouco. E ficam muito agasalhadas e sem atividade física, a pessoa não transpira e não tem sede. Então, já que está no frio, o melhor horário para fazer atividade física é de manhã. E geralmente vai dar muita sede e isso vai ser muito bom. Agora, se você não fazer atividade física, você vai transpirar menos, você vai ter um gasto menor de energia. E como está no frio, você vai querer comer mais. Né? Porque o corpo vai precisar de um reservatório querendo ter a gordura para aquecer o corpo, né? Então tem que tomar certos cuidados. Então, já que a gente está numa época de frio, atividade física, porque a tendência é comer mais, então se policiar para não comer tanto, e com atividade física você vai tomar mais água. E já que tem mais fome no frio, procurar comer mais frutas e cereais, verduras, levar por esse caminho. Porque se você começar a comer carboidrato no frio, porque dá muita vontade de comer carboidrato, você vai começar a armazenar material adiposo, que é a gordura no corpo, que é uma tendência da espécie humana que viveu durante milhares de anos na Terra a sobreviver sobre o frio e outras temperaturas, é armazenar a gordura como fonte de proteção para o corpo. Então tem que tomar mais cuidado, fruta, verdura, cereais e principalmente muita água, e atividade física geralmente de manhã é melhor. E fala para mim, acupuntura, né? É importante também para uma pessoa que tem intestino preso? Sim, muito importante, porque na mandala dos elementos, cada órgão ele é representado por um tipo de emoção. E cada órgão ele é representado por uma víscera. O intestino grosso é uma víscera.
né? O intestino grosso e o intestino delgado. O intestino delgado é víscera do coração no elemento fogo. O intestino grosso é víscera do pulmão no elemento metal. Então, o que que acontece? A gente viu muitas pessoas sofrendo aí com a Covid, porque o vírus se aloja no pulmão, e depois disso tiveram problemas no intestino grosso. E para você ver como que é, o sentimento representado pelo pulmão é tristeza, e o intestino grosso é onde ali a gente evacua e tudo quanto é coisa, né? Então, o que que acontece? Muitas substâncias que é fabricado no organismo para o cérebro, a pessoa começa a perder através, né, da evacuação e tal. E é um sentimento de tristeza. Então, quer dizer, tudo isso que veio na pandemia causou muito desarranjo na estrutura física do ser humano, e neuropsicológica também. Estudos hoje já foram comprovados que muitas sequelas. Então, tomar água, boa alimentação, verdura e principalmente uma boa acupuntura nos pontos adequados, você consegue bloquear todo esse mal-estar e fazer com que essa energia flua naturalmente no organismo. Você consegue regular aquele intestino, você consegue equilibrar aquele yang que está elevado. Se tiver uma deficiência de yin, você começa a equalizar. Então você começa, dentro da energia do corpo humano, a equilibrar. Aí a pessoa começa, digamos assim, ter um bem-estar melhor, junto, é lógico, com uma atividade física, né, boa alimentação e muita água. Então, na realidade, eu falo assim, que pode falar o que for, mas intestino preso prejudica o ser humano em tudo, né? Às vezes a gente acaba comendo coisa que não deve, o intestino vai ficando cada dia pior, e isso daí é um problema muito sério. E eu vejo que quando eu tomo muita água, nossa, é fatal, entendeu? Então, como você acabou de falar, a água é primordial, né? A gente deu a dica do que comer, né? Frutas, cereais, bastante água. Agora tenho que dar a dica também do que não comer e não fazer, né? Né? Por exemplo, farinha branca, né? Glúten, refrigerantes, café em excesso, leite, principalmente de vaca, tudo isso tem que cortar. Tem que cortar, porque tudo isso prejudica, né? Repetindo, refrigerante, né? Álcool, tudo que é excesso de açúcar, farinha branca, né? Glúten, tudo que é enlatado, conservantes, que tem muito corante, tudo isso que é muito industrializado tem que cortar. Quanto mais simples a alimentação e quanto mais raiz, quanto mais próximo daquela alimentação do campo, melhor vai ser a função do seu intestino. Mas o leite tem que cortar, sendo de caixinha ou sendo de vaca, não pode. O ser humano é o único ser que depois dos 3, 4 anos de idade toma leite até o final da vida. Os animais, sendo irracionais, já não tomam, e nós tomamos, e não é certo. O leitinho com Nescau de manhã, o leitinho com café de manhã. É tudo de bom, né? Mas então fica a dica aí, né? Se você está com problema de intestino preso, né? Como o Marcelo disse, todas essas dicas e mais a acupuntura para estar ajudando, né, Marcelo? Sim, a acupuntura é muito eficiente, porque sendo ela uma medicina milenar, né, ela trabalha de uma forma, ela trabalha a sensibilidade daquele organismo. Então tem um bloqueio, ela sabe o ponto que vai desbloquear. E quando você começa a tratar intestino grosso, por tabela você está cuidando do pulmão, você está cuidando do baço, do pâncreas, porque na tabela o baço e o pâncreas, que muitas das vezes é causador da diabetes, é mãe do pulmão. Você começa a tratar o pulmão, você está tratando a mãe, que é o baço e o pâncreas.
Quando não, você está tratando lá o elemento fogo, que é o coração, você está tratando o pulmão, que é avô do pulmão, né? Então, quando você começa a tratar uma coisa, na maioria das vezes você está por tabela já cuidando de outra. E quando você consegue visualizar um bom acupunturista que usa bem as técnicas, ele começa a visualizar qual técnica ele vai usar, se é de geração, de controle, o que ele vai fazer naquele circuito, digamos assim, ele consegue equilibrar aquela energia, entendeu? Porque se você tem muito calor no triplo aquecedor inferior, muito calor, muita energia estagnada, seca-se as águas e prende o intestino. E quando você consegue mover aquela energia, flui, aí já não seca tanto as águas do triplo aquecedor inferior, que é o baixo ventre ali na região, aí a pessoa consegue ter um intestino melhor, mais funcional. Então fica a dica aí para você, né, da nossa clínica Espaço do Existir com o Marcelo. Você que gosta de acupuntura, precisa fazer acupuntura, nos procure que você vai ser muito bem atendida.